Meu nome é Kim Isaki, também conhecido como Puro Osso, apelido que o narrador fez questão de me dar. Bem, eu poderia falar em vários momentos da minha vida, vários momentos ruins, mas eu vou focar em um só. O momento que me trouxe até aqui, o fundo do poço. Bem, eu tava no hospital e o médico simplesmente me deu a pior notícia de todas. Ele disse que eu tinha uma doença rara, e doença essa levaria até ao meu nome, em minha homenagem, já que eu ia morrer mesmo. Infelizmente, eu tinha meio ano de vida. Isso me derrubou, me desolou de toda forma. Eu tinha acabado de ganhar na loteria. Tinha trabalhado tanto a minha vida toda e finalmente eu tive um pingo de sorte. E quando eu tive essa sorte, recebo essa notícia. Então, a única coisa que eu fiz foi implorar pros deuses. Seja Deus, Buda, um profeta, um messias. Eu só queria viver. De qualquer jeito, eu só queria viver. Mas o destino me fez uma pegadinha. Eu até vivi, mas em outro mundo. Fui reencarnado num esqueleto. Pois é, logo num esqueleto. Nem cabelo tem hoje em dia. Pra piorar, não consigo nem cagar. Mas esse foi o momento que me trouxe até aqui. O fundo do poço. De agora em diante, vocês vão seguir com o narrador. Então, espero que vocês gostem dessa minha história que me trouxe até o fundo do poço. Mas sem dar tempo para pensamentos, monstros surgem das sombras. Eles são grotescos e ameaçadores. Eles até avançam com fúria, mas o Prota não sente medo. Seu olhar vazio e encontra uma espada na sua mão. Então, a sua raiva cresce e ele avança em direção às criaturas. Seus golpes simplesmente cortam o ar. E não só isso, mas com os monstros também. Um a um, eles vão caindo e são despedaçados. A batalha parece brutal, mas o Prota sai vitorioso. Só que quem acha que acabou, ainda tem mais. O chão simplesmente treme, e dela surge um gigante monstruoso. O nosso Prota então encara a criatura, e mesmo sem carne, ele sentiu o desejo de destruir. E sem hesitar, ele avança, saltando com fúria, e logo desenfinha um golpe devastador no monstro. Então vemos a voz do sistema? Bem, a gente tem um sistema? Bom, esse sistema nos diz que a rebelião foi esmagada com sucesso. Bom, e finalmente a gente é contextualizado. O Prota nos explica que após ele reencarnar como uma besta invocada, um esqueleto de um grau muito baixo, ele lutou até evoluir para o rei dos mortos-vivos, um Lich. O Prota também nos explica que durante centenas de anos, ele conquistou territórios, governou com poder absoluto e acabou com os vândalos decadentes da raça demoníaca. Então vemos todas as raças clamando por Isaac. Vida longa ao rei Isaac, mas aparentemente o Prota fica puto com isso, dizendo que seu nome não é Isaac, e sim Isaki. O nosso Puro Osso deixa isso de lado e simplesmente se retira. Os seus súditos, vendo aquilo, se perguntam para onde ele vai. Ele, com um tom bem misterioso, diz: eu vou cobrar uma antiga dívida. E assim que Isaki partiu. Enquanto caminha sentido a essa cobrança de dívida, Isaki finalmente revela seu verdadeiro objetivo: se tornar humano de novo. Ele diz que quer ter aquelas sensações de novo, aquela de poder comer uma comida gostosa e, principalmente, poder cagar. O tempo então passa e no próximo momento, Isaki já está diante de um grupo celestial. Frente a frente aos deuses, ele lança a cabeça do último inimigo. Os deuses então olham em choque, porque eles não esperavam vê-lo tão cedo. Nosso Prota então pede para que eles cumpram o que eles prometeram anos atrás. Eles prometeram que o Prota seria humano de novo. Os deuses começam a sussurrar, porque ninguém acreditava que Isaac ia demorar tão pouco tempo. Eles começam a se perguntar se eles vão conseguir de fato controlá-lo agora. Um deles até disseram que os figurões estavam conspirando para usá-lo de graça, sem cumprir a promessa. Mesmo os deuses sussurrando, Isaki escuta tudo, literalmente tudo. O Puro então questiona os deuses, dizendo que ele cumpriu a parte dele. Agora é hora deles cumprirem a sua parte. O líder celestial até tenta enrolar ele um pouco, dizendo que talvez, se ele fizer só mais um serviço, eles vão conseguir pagar a dívida. Isaki então explode de raiva e pergunta: vocês acham que eu sou idiota? Deus ou não, eu vou matar todos vocês. Então Isaki questiona eles, perguntando se eles nunca tiveram a intenção de transformá-lo em humano, né? Na verdade, eles não tinham nenhum meio para fazer isso. Desde o começo, só usaram. Os deuses começam a se tremer, e um deles até sussurra: isso foi uma péssima ideia, desde o início. O líder celestial tenta até improvisar para ver se sai da situação. Nós só precisamos de mais um tempo. Se você fizer mais algumas missões, eu consigo. Só que o Puro Osso não aguenta mais ouvir mentiras. Vocês não vão escapar dessa. O Prota então ativa seu poder, e uma nuvem negra começa a rodear. A sua intenção é dizimar todos ali. Mas algo tá errado. A sua mana simplesmente começa a desaparecer, e na verdade desapareceu. O seu corpo não se move mais. Ele se pergunta: o que tá acontecendo? O deus líder começa a rir. Então ele diz: aqueles cujos nomes estão escritos nesse inseto não podem se mexer. Então esse deus líder começa a ativar uma habilidade: a aniquilação da calamidade. Um feitiço sagrado do mais alto nível. Esse é o mesmo feitiço que selou calamidades antes do Prota. E agora ele vai virar pra sempre um inseto. Isaki então ri, perguntando se eles realmente acharam que ele ia aceitar aquilo. Ele prefere se matar do que virar um
inseto. Então ele começa a ativar uma magia, aparentemente bem poderosa. O líder celestial então entra em pânico, pedindo para que ele espere e não exploda tudo. Mas o puro osso ignora e ativa uma explosão de energia. A destruição, que eu achei que varreria tudo e todos, na verdade só explode ao redor de Isaac. E pior, ele nem conseguiu se explodir de fato. Realmente o selamento funcionou e Isaac foi selado no corpo daquele inseto. O deus líder observa aliviado, percebendo que o feitiço realmente funcionou e o rei demônio foi selado. Mas mesmo assim ele avisa, dizendo que não há tempo de relaxar, pois de tempos em tempos surge uma nova calamidade. Bom, um dos deuses está preocupado na verdade em recuperar o seu poder. Ele se pergunta se realmente agora vai acontecer. Outro deus até concorda, dizendo que toda vez que morre um demônio, eles ficam mais fortes. O líder celestial então observa o inseto, que contém o rei demônio Isaac, pros mais íntimos, puro osso. O líder então pensa que eles têm que erradicar todos os demônios pela raiz, e pra sempre. Um outro deus até hesita, perguntando se ele tem certeza, porque isso vai consumir bastante poder divino. O líder na verdade não demonstra dúvida, pede apenas para que ele escolha o receptáculo certo. O deus continua observando Isaac. E bom, o deus celestial agora tá com cara de demoníaco, dizendo que o esqueleto vai passar o resto da vida como um inseto. O tempo então avança. Anos, séculos, milênios? Bem, eu não sei. O Prota também não sabe. Então, você também não vai saber. Mas ele ainda tá consciente, tanto que pensamentos ecoam pela sua mente. Ele se pergunta por que ele ainda tá consciente. E, em principal, ele consegue se lembrar bem da traição dos deuses. Então, do nada, uma luz invade a sua visão. Ele se pergunta o que aconteceu. Será que ele ganhou olhos? Ele tenta bloquear a luz, mas ele sabe que não tem mão. Mas, ué, surgiram mãos? Então surge a pergunta. Ele virou humano? Como isso é possível? Será que os deuses erraram no selamento? Aparentemente sim, os deuses erraram no selamento. E o principal erro foi o nome de Isaac, que na verdade eles colocaram Isaac. Tá aí, pela primeira vez, um erro de português salvou uma vida. O Prota não tem muito tempo pra ficar pensando, porque tem pessoas rodeando ele. Uma delas até diz: o santo abriu os olhos. O rapaz diz que infelizmente ele abriu os olhos, porque na verdade teria sido melhor se ele continuasse dormindo. Isaac se pergunta o porquê que eles estão chamando ele de santo. Realmente, é uma dúvida interessante. Por que estão chamando ele de santo? Bem, o casal coloca uma cara totalmente assustadora e diz que infelizmente eles vão ter que fazer isso com o santo. Só que eles não parecem muito infelizes em fazer isso não. Mas o santo precisa dormir de novo. E dessa vez, pra sempre. O Prota, que tá escutando tudo, começa a entrar em desespero, dizendo não. Ele acabou de morrer e vai morrer de novo? Já querem matar ele de novo? Não é possível isso. Nem o Prota acredita. Eles oferecem pro Prota uma mamadeira. E essa mamadeira não parece estar pura. Ela contém algo verde, que parece muito veneno. O Prota faz de tudo, birra, se esconde. Ele só não quer tomar. Então esses serviçais / assassinos chamam o Prota por um nome: Isaac. E isso obviamente desperta a atenção dele. Como assim? Eles estão me chamando pelo meu nome? Então de fato o que eu falei antes estava certo. Os deuses escreveram errado o nome de Isaac. Eles escreveram Isaac. Então ao invés de ser selado e morto, ele simplesmente foi reencarnado. Então ele reencarnou no corpo do bebê, que se chama Isaac. Selaram o Prota no lugar errado. O Prota, percebendo isso, começa a rir. Mas sem perceber, os escravos começam a jogar garrafa goela abaixo dele. E ele, sem querer, acaba tomando. Então ele sente cada gota daquele líquido entrando pelo seu corpo. Mas antes que a gente possa presenciar de novo a morte de Isaac, a cena muda. Vemos o templo central do leste, do Império Sagrado de Ela. E pelos corredores a gente vê uma espécie de bicho. Esse mesmo bicho, em seu pensamento, reflete que Isaac deve ter morrido agora. Ou pelo menos estar morrendo. Então alguém o para e o questiona, dizendo que ele parece estar bem sorridente, bem animado. Para a infelicidade do bispo, é simplesmente o imperador do Império Sagrado, Alexander. Então, obviamente, todos começam a saudar o imperador. O imperador então questiona o porquê do bispo estar ali. O bispo responde rápido, tentando amenizar a situação. Ele diz que eles só vieram ali cumprimentar o candidato a santo da família Shua. E, infelizmente, eles precisam estar presentes no assunto da sua santidade. O imperador na hora debocha. O bispo fala como se fosse um fardo os assuntos da vossa santidade e do santo. O bispo então na hora se questiona: será que algo deu errado em relação ao santo? Bem, antes que essa conversa continuasse, algo chama a atenção deles. O bispo na hora acredita, achando que agora realmente o jovem mestre morreu. Por isso que todos estão se voltando pra lá. O imperador então se apressa e corre em direção ao quarto do santo. Chegando lá, ele já grita, querendo saber o que aconteceu. Uma criada na hora vira e diz que o jovem mestre é lindíssimo. Todos ficam felizes e achando super fofo o fato dele ter um buchinho. Buchinho esse que parece de cachaça, né, Prota? Ele simplesmente ri, parecendo um bebê. Uma das criadas até diz que ele come muito bem. Se reparar bem, ele já tomou 15 mamadeiras. E agora a gente entende o problema da mamadeira ser verde. Ela é um suco de vegetais. E o pior, nem gosto tem. O bispo só consegue pensar se isso realmente é possível. Ele ainda tá vivo depois de 15 mamadeiras envenenadas? Então a cena volta pra alguns minutos atrás. E aparentemente, quando o Prota toma o suco, ele consegue sentir alguma coisa. Essa é uma coisa maligna. E o pior é
que tá dentro do seu corpo. É assim que ele vai... Pera, não. Isso é veneno sagrado? Isso é um veneno devastador, que destrói o poder sagrado dos membros da igreja. E o engraçado é que não tem nenhum efeito imediato, mas por ser veneno, ele se torna mortal quando se acumula demais no corpo. E engraçado que o Prota já tomou 15 dessas. Mas esse veneno é feito com mana, e mana de um demônio. Talvez pelo Prota ter sido um rei demônio, isso é perfeito pra ele. Basicamente, estão dando mana demoníaca pra um demônio. E lembrando, não é qualquer demônio, é o rei demônio. O Prota tá morrendo de felicidade com isso e querendo cada vez mais. E quando acaba, ele fica bolado. Ele começa a jogar a mamadeira pra que eles entendam que ele quer mais. Os assassinos ficam sem entender por que ele ainda tá pedindo mais. O assassino então não questiona, diz que tudo bem, se ele quer mais, ele vai ter mais. Ele tá achando que o veneno tá funcionando, já que ele não é a curto prazo, e sim a longo prazo. Então é só questão de tempo pro Prota tá morto. Enquanto ele bebe, ele dá até um joinha pro cara, dizendo que é isso que ele quer. Então Isaac se vê em um lugar vazio, um mundo além da sua mente consciente. Ele tá nas suas subconsciências, nas profundezas da sua alma. E então ele percebe que é ali onde o poder dele tem que residir. O amigo Puro Osso decide criar um núcleo de mana, que é essencial pra ele usar magia. Então ele pega todo aquele veneno maligno que tava na mamadeira e começa a condensar pra criar um núcleo. Ele não sabe quem foi que criou aquela mamadeira, mas ela tava gostosa, bem gostosa. Então a energia começa a se condensar, formando um núcleo no centro da sua alma. Porém, uma explosão de mana acontece. O Puro Osso fica surpreso ao ver que seu núcleo não tem uma das 3 cores primárias. Então ele se pergunta o porquê de ser branco. Isso não é uma das cores. E o pior, como pode ter tanto poder? O núcleo é pequeno e incompleto, mas a sua força é extraordinária. Isaac só consegue sorrir, compreendendo a imensidão do seu poder. Então ele fala, quantas bênçãos foram colocadas nesse corpo? Quanto de poder de santo eles colocaram? Ele começa a refletir, se ele crescer direito, ele vai poder se tornar um monstro muito maior do que ele imaginava. O Prota lembra de um desejo profundo que tá cravejado na sua alma e no seu corpo, que é sobreviver. Sobreviver a qualquer custo. Não importa o que aconteça, ele não pode morrer. Esse desejo foi o que se tornou a gênese do Rei Esqueleto, a origem do seu poder. Esse desejo de sobrevivência fez com que o Rei Esqueleto conseguisse criar habilidades únicas e, pior, muito poderosas. Esse corpo herdou todos esses feitiços do Rei Demônio. Voltando ao mundo real, os seus cuidadores acham que finalmente ele morreu. A mulher, pra ter certeza, pede pra que o homem verifique, mas de repente, uma mão se levanta. E sim, é o Prota pedindo mais mamadeira. Ele fala algo como gaga. Então a gente volta pro presente. Sim, aquela cena passada onde todo mundo tava entrando na sala. O imperador surge aliviado, dizendo que ainda bem, nada de ruim aconteceu com o Sam. Isaac ouve tudo isso, e uma risada amarga ecoa na sua mente. Nada de ruim aconteceu? Pois é, né? Quase fui assassinado, mas tá tudo bem. É, claro, nada de ruim aconteceu. O bispo fica tenso com isso, e seus olhos ficam cheios de raiva. Como? Essa criança deveria estar morta. Isaac percebe a hostilidade, e contém a sua vontade de atacar. Realmente ele não vai poder fazer muita coisa, mas daria pra fazer um pequeno estrago. Ele percebe que ele não pode agir, ele não pode parecer suspeito, não importa o quanto ele queira esmagar aquele idiota do bispo. O Prota então sorri, e seu sorriso parece inocente pra alguns, mas totalmente malicioso pra outros. O bispo estremece de ódio, ele só consegue pensar que essa criança, como ela ousa sorrir pra ele. Então a nossa cena simplesmente muda, e a gente volta alguns dias antes, lá no Vaticano. Sim, a gente tá no Vaticano. Lá um homem debocha, dizendo que quem se tornar santo vai possuir o Império Sagrado. Isso parece uma piada. Obviamente, agora todas as famílias nobres estão declarando que seus filhos são um santo. O bispo então diz ao homem para que por favor ele não se preocupe, eles estão lidando com todos os outros candidatos a santo. Mas a propósito, ele acabou de ouvir um boato bem desagradável. Dizem que apareceu um candidato a santo na família Eshua. O homem na hora sente o peso que é isso. O homem fica com esse nervosismo todo porque a família Eshua é a mão direita do imperador. O homem fica tão nervoso que até deixa seu copo cair. O homem então diz que provavelmente ele morreu antes de chegar ali. Ele só precisa que o bispo verifique se realmente há um cadáver. Traduzindo, ele agiu primeiro. Ele já estava planejando a morte do garoto. E tudo isso porque o santo só pode vir da família Beret. Quem nos diz isso? O cardeal-chefe da família Beret, Herai Beret. Então voltamos ao tempo atual. E aparentemente quem mandou matar o Prota foi Herai. O bispo então se pergunta se já que Herai tentou e fez o bebê morrer, por que esse desgraçado ainda tá vivo? Isso não pode acontecer. O imperador quebra o clima e diz que é interessante. O menino possui cabelos loiros platinados. E ele diz que o fundador do império também tinha essa tonalidade de cabelo. Então ele questiona o bispo. Você não concorda? O bispo então diz que não, que na verdade ele tá falando uma blasfêmia. Enquanto essa conversa rola, a gente não pode esquecer que o Prota tá ali. Ele não pode se mover, mas ainda assim consegue pensar. E ele percebe que quem tá na frente dele, de fato, é o imperador. E o imperador continua dizendo que o menino parece mais próximo de Deus do que a própria santidade.
verdade. Ele deve ser o candidato final a santo. O Prota então toma um susto e agora ele entendeu o porquê estão chamando ele de santo. Ele é um candidato a santo. E é por isso que ficam falando santo isso, santo aquilo outro. O bispo observa tudo isso e ele fica um pouco inquieto, percebendo que o imperador está começando a mostrar favor a essa criança. Ele não pode deixar que isso aconteça, porque se acontecer, vocês nem imaginam qual vai ser a reação do cardeal. Então, com respeito, ele pede licença à majestade e pede para analisar o garoto. O imperador pergunta o que está acontecendo e o que ele tá achando de estranho. O bispo então diz que é estranho esse bebê conseguir tomar tanto suco vegetal assim, mas o imperador não entende a real questão, porque o que há de estranho em um candidato a santo comer comida de monge? O Prota, que tá ali escutando tudo isso, só consegue pensar como ele, o rei demônio, pode ser um candidato a santo. Enquanto isso, o bispo ainda continua insistindo, querendo ver o garoto de perto, mas o imperador barra e diz que ele só vai poder quando alguém da casa Exu vir. Só assim ele vai chegar perto do garoto. E graças a Deus, eles estão conversando sem olhar pro menino, porque o Prota simplesmente dá um arroto. E nesse arroto tem energia demoníaca. Bem, nem toda energia demoníaca que entra no corpo do Prota, ele consegue digerir. Então, sempre sobra um pouquinho. O Prota percebe que agora ele tá ferrado. Então o bispo fala pro imperador que ele acabou de sentir energia demoníaca dessa criança. E isso parece bem estranho. O Prota então se pergunta se realmente ele percebeu. Bom, aparentemente, realmente o bispo sentiu, porque ele diz que o Prota pode ser um falso candidato que possui mana. Então ele diz que vai precisar convocar um inquisidor para que investigue imediatamente isso. O imperador na hora se revolta, dizendo como o bispo se atreve a falar que um candidato a santo é um demônio. O bispo diz que na hora a majestade não precisa se preocupar. O papa já selecionou uma criança da família Best como santo. Então o Prota e a majestade percebem tudo. O papa é tão corrupto quanto qualquer outro. Ele colocou uma criança da sua própria casa como santo. Uma verdadeira vergonha. O bispo então pega o Prota, dizendo que ele precisa urgentemente convocar um inquisidor. O Prota só consegue pensar que esse cara é um filho da paz. O imperador manda que ele pare. Ele diz que a família Exu é a aliada mais forte e mais próxima do império. E como o imperador, ele sugere fortemente que essa criança seja avaliada. E em principal, em outra data. O bispo diz que entende, mas ele falou com o papa. E o papa disse que só faria a cerimônia do príncipe herdeiro após a seleção do santo. Em outras palavras, ele tá manipulando o imperador. É praticamente uma ameaça. Ou você faz o que eu quero, ou eu não reconheço o seu filho oficialmente. O Prota, vendo isso, fica desesperado, percebendo que essas são as intenções do Vaticano. Eles não passam dos filhos da puta. Pra ser sincero, ele nem quer ser um candidato a santo. É perigoso demais. A sua principal identidade poderia ser revelada. Então a gente volta pro bispo e ele continua falando que se o imperador quiser, eles podem avaliar agora. E como eles vão fazer isso? Usando uma arte de exorcismo sagrado. Se ele for humano, ele não será ferido. Mas se for um demônio, ele será exterminado. E quando ele fala isso, o Prota simplesmente dá uma garrafada na cabeça do homem, que arranca vários dos seus dentes. E ele continua dizendo, em voz de bebê, ya, que pra quem não fala a língua de bebê, ele quis dizer, seu filho da puta arrogante, eu vou na sua onda então. E o bispo só consegue encostar no seu rosto, tentando amenizar a dor. E puta merda, como a mamadeira pode doer tanto? Então o nosso mano puro osso começa a emitir uma luz sagrada, pra que todos percebam. E aí começa a dúvida, o garoto deve ser mesmo um santo, ele tá até emitindo luz sagrada. O bispo então fica perplexo, ele tá sentindo um poder sagrado intenso emanando do Isaac. Mas como isso é possível? Antes ele sentia um poder demoníaco, mas o Prota não dá trégua. Ele continua golpeando o bispo várias e várias vezes. Ele diz, bu, bibi, gaga. E pra aqueles que não entenderam, ele quis dizer, o que você vai fazer agora, seu cuzão de merda? A mamadeira então começa a brilhar, emitindo uma luz sagrada. E Isaac percebe que agora ele pode fortalecer a mamadeira. O bispo mal tem tempo de reagir, porque o Prota golpeia ele com várias porradas e sem piedade. Ele ainda assim consegue pensar o porquê toda vez que ele usa mana, ele sente energia sagrada. Mana e poder sagrado não deveriam coexistir num corpo só, mas o Prota consegue usá-los juntos. Isso seria culpa do núcleo branco? O bispo, que tá cansado de apanhar, ele toma a mamadeira do Prota e a joga longe. Ele até grita para que todos possam ouvir que o Prota só pode ser um herege. Então eles precisam usar agora o exorcismo. O puro osso então levanta sua mão e coloca dentro da roupa do bispo, mas ele é cauteloso. Aparentemente, pro bispo, ele só tá brincando. Mas então, ele sente algo estranho e se pergunta, o que é isso? Ele puxa uma espécie de bracelete? Na verdade não, aquilo parece mais uma mão demoníaca, um cadáver selado de um demônio de alto nível. O Prota diz pra gente que isso é um totem, e um totem é feito usando as características do demônio, e tem que ser de demônios que devoram outros demônios, consumindo assim a sua mana. O bispo guardava isso como uma arma secreta contra os próprios demônios, e para um líder religioso, carregar isso me parece algo bem profano. O bispo então empalidece e percebe que ele foi descoberto, e antes que o bispo possa reagir, o Prota lança o totem pra longe. Se isso é feito de um cadáver demoníaco, vamos ver o que acontece. O totem então começa a pulsar, e um brilho sombrio emerge dele. A mão demoníaca
demoníaca se desfaz e a energia maligna toma conta. E pior, ela forma uma criatura horrenda e tenebrosa. Obviamente, todos que estão na sala ficam apavorados. O imperador principalmente, ele começa a recuar. E o Prota, que tá observando tudo, com um sorriso diabólico no olho, diz que essa é a consequência dos atos do bispo. Então, para que o monstro termine de se formar, o Prota estala os dedos e simplesmente diz: vamos ver do que você é feito. Obviamente, todos na corte ficam em choque ao ver que o monstro surgiu daquele totem. O imperador até grita: que diabos você acha que tá fazendo, bispo? E também nos é revelado o nome do bispo. Ele se chama Martha Beret. Pois é literalmente Martha Beret. Estranho, né? Parece feminino. Mas, seguimos. E reparem que ele também é um Beret, parte daquela família nobre. A acusação pelo imperador surpreende. Ele até tenta justificar, dizendo que não foi ele, foi o bebê. O bebê jogou o totem. Mas o imperador não acredita e diz que o totem é só um objeto selador. Como ele trouxe o demônio de volta à vida? O imperador, não querendo contar com a sorte, ele dá uma ordem: guardas, protejam o jovem Lorde, tanto do monstro quanto do bispo. Um dos soldados pega Isaac e se afasta do caos. Isaac, olhando por cima do ombro, zomba do bispo. Agora, cuidando do monstro, os paladinos se posicionam, prestes a atacá-lo. Mas aparentemente o bispo dá a ordem, dizendo para matar o santo. Então o demônio avança e suas garras estão prontas para dilacerar o Prota. O Prota fica perplexo. Por que esse monstro tá tentando me atacar? Eu o salvei. Mas ele então não perde tempo e só observa os paladinos, acreditando que eles vão protegê-lo. Mas eles falham miseravelmente. Então Isaac se pergunta se realmente eles são paladinos. Por que eles são tão fracos? Acredito que na sua época de guerra, realmente os paladinos deveriam ser fortes. O monstro continua gritando: matem o santo, matem o santo. Seriam essas palavras vindas diretamente do bispo ou estão na cabeça do monstro? Talvez uma reação instantânea pelo bebê ser realmente o santo. Mas o monstro também berra: salvem o rei capturado. Então será que ele tá falando de Isaac? Será que ele identificou o antigo rei demônio? Mas o monstro não para, ele continua avançando. Ele ruge enquanto as suas garras se estendem até Isaac. O Prota não vê outra escolha. Ele não queria usar mana, mas ninguém vai perceber se ele usar no meio daquele caos. Então ele ativa a sua aura do rei demônio. O monstro para na hora e seu olhar arregala de medo. Mas não é só isso. O poder de Isaac começa a brilhar como energia sagrada. O monstro então fica em pânico e não tem outra escolha. A sua única opção é fugir. E o monstro realmente escapa. E todos até ficam aliviados com isso. Mas eles observam que o jovem Isaac expulsou o demônio. Mesmo sendo tão jovem, ele tem um poder tão incrível. Isaac sente a mana se esvaindo. Ele se pergunta se gastou toda a mana dele. E aparentemente, mana é a mesma coisa que o poder demoníaco. Ambos não se diferem, são a mesma coisa. O Prota até tenta usar o seu poder demoníaco, mas ele não consegue. Ele percebe que a sua mana está sendo transformada em poder sagrado. Ele fica estressado com isso, porque já é difícil de acumular mana no Império Holy, porque a quantidade de mana existente é pouquíssima. Deixando o Prota de lado, vemos que atrás dele o bispo está sendo preso. Mas ele não vai embora em silêncio, ele simplesmente grita para que todos possam ouvir: esse garoto é um herege, ele usa poder demoníaco. E ele ainda ousa se virar pro Prota e perguntar como ele ousa se infiltrar no Império Sagrado. Os membros que estão na sala estão até observando isso, mas ninguém acredita nele. E ele tenta até continuar, dizendo que vai provar, ele vai revelar a verdadeira identidade de Isaac. Mas o imperador não interrompe, dizendo que já chega. Como ele ousa acusar um inocente candidato a santo. Além disso, ele já liberou um demônio em frente aos cavaleiros imperiais. E não só isso, como em frente ao próprio imperador. Isso é imperdoável, mesmo que ele seja da Santa Sé, em outras palavras, do Vaticano. O bispo empalidece. Ele sabe que se o imperador investigar a fundo, ele vai descobrir o infiltrado. E, se isso acontecer, a Santa Sé inteira pode estar em perigo. Desesperado, o bispo começa a invocar uma magia. Mesmo que ele tenha que morrer, ele precisa salvar a sua família. Então dele começa a emanar uma energia poderosa, e ele simplesmente invoca um lobo sagrado, e diz que pelo menos ele precisa matar o candidato a santo. O lobo então avança, e seus olhos brilham com tanta fúria. O Prota vê a criatura se aproximando, mas rapidamente pensa: esse desgraçado finalmente mostrou sua verdadeira face. Ele realmente acha que pode me matar com isso? Mas segundos depois ele percebe: ele tá sem mana, não tem pra onde correr, ele não consegue fazer nada. Mas antes que o lobo o ataque, um raio azul chega e atravessa a criatura, destruindo instantaneamente. Uma voz ecoa pelo salão: quem ousa tocar na linhagem direta de Yeshua? Todos os presentes se viram, eles estão chocados. E então, diante de todos, surge o sétimo filho da casa Yeshua, Eli Yeshua. Com um olhar frio e decidido, ele dá a ordem que nem mesmo o imperador ousou dar: executem o bispo agora. Sem hesitar, os soldados de Eli avançam, agarrando o bispo, que começa a gritar desesperado: não, esperem, vocês não entendem, esse garoto é... Mas suas palavras são ignoradas. Ele é arrastado pra fora e seus gritos recuam enquanto a porta se fecha. O Prota observa tudo e sua mente começa a girar. Ele pensa: Yeshua, esse nome parece familiar. Enquanto isso, Eli se vira pros seus soldados e diz: mostrem
respeito. Todos se ajoelhem e saúdam o jovem mestre da casa Eshua. Todos obedecem imediatamente, e Eli se aproxima do Prota. Seu rosto é sério, mas seus olhos carregam respeito em comum. Ele diz pro Prota: me perdoe pela demora, Isaac. Eli então faz um gesto, e seus homens trazem um presente. O Prota fica curioso. Será que é ouro? E não, são bonecos macabros. Um deles mostra o rei demônio, ou o rei esqueleto, sendo decapitado. Outro mostra o rei esqueleto sendo queimado vivo. E o terceiro mostra uma santa esmagando o rei esqueleto com uma força descomunal. E rapaz, essa santa tá parecendo Ramondino. Ou melhor, o padre Marcelo Rossi. O Prota sente calafrios ao ver suas possíveis mortes representadas de formas tão vívidas. Ele pensa: como eu vou sobreviver numa casa cheia de malucos? Enquanto isso, os cavaleiros de Eshua observam a reação do Prota. E eles acham isso fofo. Olha só, ele tá emocionado, tá até chorando. Eles só não sabem que essas lágrimas não são de emoção, e sim de desespero. E novamente ele tenta lembrar quem é Eshua e da onde ele escutou tanto esse nome. E então ele finalmente se lembra. Ele lembra de uma santa que veio derrotá-lo no passado. Ela se denominava a 45ª Santa, Shu Eshua. E depois dela veio a 61ª Santa, Ox Eshua. E lembra que elas gritavam muito mesmo. Todas as santas tentaram matá-lo, e todas eram da família Eshua. Um arrepio percorre o seu corpo. Que maldição é essa? Ele se pergunta. Esses malditos Eshua sempre me perseguiram, mas agora pronto, você faz parte dessa família. Não só isso, como é descendente direto da santa. Mas um grito interrompe tudo e ecoa pelo salão. O bispo estava tentando se defender. Eu vou descobrir qual é a verdadeira identidade daquela coisa. Eli, que tá escutando tudo isso, não perde seu tempo e faz um corte na garganta do bispo. O sangue escorre, mas a cabeça ficou no lugar. Eli então diz: agradeça a benevolência dos Eshua. Eu poupei o seu pescoço, mesmo depois de tanta blasfêmia. O Prota observa tudo e diz: Eli é útil. Ele cortou o pescoço de alguém só porque insultou sua família. Pois é, Prota, e depois o monstro é você, não se esqueça disso. Mas aí do nada todos começam a mimar o Prota, dizendo que ele não deveria ouvir isso, que isso é maldade com uma criança. Mal ele sabe a verdade de que o Prota é um demônio. Então eles começam a brincar com o Prota, com aqueles bonecos macabros. Um deles até diz: a cabeça do rei esqueleto faz crack, e arranca a cabeça do rei esqueleto com uma guilhotina. É, Prota, eu acho que você tá dentro do capuz, meu parceiro, porque isso aí não é normal não, ainda mais na frente de uma criança. Mas após brincar com o Prota, os membros da família Eshua começam a se retirar da sala. Mas o imperador permanece, e seus olhos estavam fixos no Prota. Ele diz achar que tem uma dívida com o protagonista. Então ele chama Eli e diz: você levaria uma mensagem ao mestre da família? O Palácio Imperial gostaria de criar esse garoto. Então um silêncio pesado paira ao ar. Eli responde: Vossa Majestade, você tem piadas exageradas demais. Todo mundo fica espantado com a sua resposta. Na verdade, só o Prota que não. A única coisa que vem na sua cabeça é: o rei quer me recrutar? Então o rei, mostrando que tá falando muito sério, pergunta se a fé atual é capaz de proteger aquela criança. Embora Eshua seja poderosa, ele não acredita que a fé azul tenha força suficiente. E o real motivo é que todo o Império Sagrado vai mirar naquele garoto, tanto internamente quanto externamente. O Prota então tenta ouvir a conversa, mas ele não consegue captar nada. Então ele só consegue ouvir um pouco. O Papa, em especial, vai rejeitá-lo. O seu cabelo é símbolo dos ancestrais do Império Sagrado. Não só isso, como o próprio Rei Esqueleto vai atrás dessa criança. E o Prota, ouvindo isso, se pergunta: ué, como assim? O Rei Esqueleto vai vir atrás de mim? Eu sou o próprio Rei Esqueleto. Sir Eli, ouvindo tudo isso, pede desculpas, mas essa criança é da linhagem Eshua. Então ele deve ser criado como um Eshua. E sobre o Papa e o Rei Esqueleto, Eshua lidará com ambos. O imperador então meio que dá um sorriso, dizendo que ele imagina que sim. Eli até acrescenta e pergunta pro imperador: como eu poderia deixar um descendente direto da Santa Melissa no Palácio Imperial? O Prota sente até o chão sumir. Como assim, Santa Melissa? Imagens do passado invadem a sua mente, lembranças dolorosas de uma batalha feroz. Então ele pensa: aquela mulher, aquela santa maluca, a mais difícil de enfrentar, eu sou descendente direto logo dela? Então ele se pergunta por que a vida dele é assim. Que maldição é essa? A gente já entendeu que o Prota tem um azar descomunal, mas a obra faz questão de nos explicar o que de fato é uma santa. Bom, nos tempos antigos, quando os deuses enfrentavam o Rei Esqueleto, foram derrotados inúmeras vezes, e cada derrota era uma humilhação divina. Em sua desesperada busca por vitória, eles criaram uma arma final. Eles concentraram todas as suas forças em um único ser, uma clava sagrada, enviada dos céus para banir o mal. Ela era chamada de Leão do Campo de Batalha, a portadora da luz sagrada. O poder dessa santa era avassalador. Ela era vista como o fim definitivo do Rei Esqueleto, uma campeã enviada pelos deuses. Porém, o Rei Esqueleto era implacável. Nenhuma delas jamais conseguiu derrotá-lo, mas o Prota afirma que nunca, jamais matam nenhuma delas. Afinal, isso não era benéfico para ele. Se uma santa morresse, o poder divino retornaria aos deuses, que poderia criar uma versão ainda mais mortal e mandar de volta para a Terra. Então essa estratégia não fazia sentido, e por isso ele sempre as poupava. No entanto, a última santa, Melissa, era diferente. Ela foi, de longe, a mais forte que ele já enfrentou, e agora ele é ancestral direto dela. Após essa explicação, a cena volta ao quarto do Prota. Eli
Hilai e o Imperador continuam discutindo sobre o futuro do Prota. Hilai permanece firme, dizendo que a Santa vive apenas para destruir o Rei Esqueleto. Eshua produz essas santas. Elas fazem a vontade dos deuses e, pior, a família é orgulhosa. Então Eshua é mais do que capaz de proteger essa criança. O Imperador não responde de imediato, embora não pudesse negar a verdade. A sua expressão demonstrava total insatisfação, mas o soldado presente quebra o silêncio e fala: muitas das santas foram martirizadas pelo Rei Esqueleto. O Prota fica indignado ao ouvir isso. Ele até queria gritar e negar tudo aquilo, mas a única coisa que ele pode fazer é ficar em silêncio. O soldado então continua e completa: dizem que o Rei Esqueleto baniu uma santa, e pior, para um labirinto. Ele achou que ela não era boa o suficiente para lutar contra ele. O Prota então fica mais puto ainda, porque a verdade era bem diferente. Ele simplesmente a deixou aí. A culpa não é dele se ela não tem senso de direção. E o soldado prossegue, dizendo que 5 santas morreram por doenças relacionadas a estresse depois. O Prota então fica indignado. O que ele tem a ver com isso? A culpa é dele? Elas deveriam ter procurado um médico. A cada palavra que ouvia, o Prota se sentia cada vez mais irritado. Ele sabia que não podia falar, mas queria esclarecer as verdades. Mas já imaginou só? Ele fala isso, o que ele responderia? Eu sei disso porque eu sou o Rei Esqueleto? É, Protinha, é melhor você ficar calado. Hilai interrompe então o homem e diz que isso não importa. Mesmo que o bebê seja amaldiçoado, eles querem ele. O Prota então fica meio tenso, porque como assim, maldição? Que maldição é essa? Mas antes que ele pudesse entender, Hilai simplesmente diz: eu tô feliz com o nascimento dele, mas ele só quer uma coisa do Prota, que ele não se torne tão terrível quanto o Rei Esqueleto. O Prota então sente um aperto no coração, algo ruim, então ele pede desculpa a esses pais que ele nunca conheceu por ser o Rei Esqueleto. O Imperador então volta pra conversa e diz que já passaram 150 anos desde que o Rei Esqueleto foi selado. O Prota meio que fica sem entender, como assim 150 anos? Nem ele imaginava que se passaram tanto tempo, mas o Imperador continua, dizendo que durante esse tempo os demônios ficaram ainda mais poderosos, e o santo é uma grande vantagem para o Império, e é por isso que esse garoto é importante pro palácio. Além disso, não há uma santa em Eshua atualmente. Já faz 1 ano desde que a santa deu à luz a esse garoto, e simplesmente desapareceu com o pai. O mundo do Prota então cai. Ele não é apenas um descendente direto de Melissa, ele é o próprio filho dela. Então ele se pergunta: como assim? Minha mãe é a Melissa? Aquela santa maluca é minha mãe? Hilai diz que o Imperador tá certo, mas a matriarca ainda tá viva, e Eshua ainda pode proteger esse garoto. Mas alguém na sala sussurra: Melissa não está destruindo os subordinados do Rei Esqueleto nesse exato momento? Hilai responde na hora, dizendo que ela vai voltar em breve. A matriarca tá esperando um neto. O Prota só consegue pensar que se Melissa descobrir que ele tá vivo, ou pior, descobrir que ele é o seu filho, ela vai destruí-lo sem hesitar. Ele sabe que precisa agir rápido, e para sobreviver, ele precisa sair de Eshua. Ele precisa ir com o Imperador. O Imperador observa o garoto com um olhar gentil pra ele. Então ele diz: aí, tá vendo? Ele também quer ir pro palácio. O Imperador então agarra o braço do Prota, e ele tá determinado a levá-lo ao Palácio Imperial. Ele tá convencido de que apenas no palácio o garoto poderia ser moldado como um santo. A família Eixo até agora só criou santas, então talvez criar um santo tá além da capacidade deles. Hilai não deixa barato, e ele puxa o Prota pro seu lado e declara com convicção: essa criança vai se tornar um cavaleiro exorcista. Ele vai banir o mal. E a família Eshua sempre produziu cavaleiros exorcistas, fora que ele é o primeiro santo da história. Nem o Palácio Imperial tem experiência com isso. Os dois começam a brigar pelo Prota. O Prota, que tá preso entre os dois, só conseguia pensar: esses dois vão me matar. E todos ao redor começam a gritar desesperados, dizendo que eles devem parar, eles estão machucando o Prota. Mas o Prota sabia a verdade. Ele queria ir pro Palácio Imperial. Ele sabia que, se ficasse ali, acabaria morrendo. O Prota então tenta seguir pro lado do Imperador, já que ele quer viver, mas também ele sente no Imperador a energia de sobrevivência. O Imperador, que tá vendo essa reação, diz que o jovem mestre é sábio, e ele fez uma boa escolha. A noite caiu, e o bispo tá de frente a figuras encapuzadas, com roupas escuras e belgo. Ele tenta se defender, dizendo que aquela coisa usou mana, era fruto de algo demoníaco, só pode. Mas alguém diz que o poder sagrado vem dos deuses. Então ele tá dizendo que os deuses deram poder sagrado a um demônio inferior, então uma lâmina brilha na escuridão. O bispo, vendo aquilo, começa a tremer. Ele diz que não confundiria mana com poder sagrado nunca. Ele sabe o que viu. Então o homem diz que na cidade sagrada aquilo seria considerado traição. Antes que o bispo pudesse responder, a lâmina se move e faz um corte limpo. Eu posso estar errado, mas quem tá segurando a lâmina parece muito seu cardeal. Mas um seguidor que tá do seu lado sussurra: devo formar outro esquadrão de assassino? O cardeal nega, dizendo que não há necessidade. O imperador vai querer o garoto pra si. Então eles terão oportunidade no palácio. E dessa vez, ele não vai sobreviver. Mas pra onde ele tá indo? Pra Eshua. Pois é, ele tomou essa decisão. Ele não tá indo pro Império, mas sim pra Eshua. E você sabe por quê? Alguns dias atrás, naquela disputa imensa entre Hilai e o Imperador, o Prota percebeu uma luz imensa vindo de Hilai. A mesma luz da sua
sobrevivência que ele viu no Imperador. Só que dessa vez ele viu bem mais forte. Hilai comentou que Eshua não é um lugar certo para criar uma criança, realmente. Mas também não é cheio de núcleos de mana e cadáveres de demônio. A única coisa que eles têm lá é o corpo do Rei Esqueleto. Só isso, graças a Deus, né? Só isso, Hilai. Só o corpo do Rei Esqueleto. Mas assim que o Prota escutou isso, ele ficou chocado. Ele pensou na hora que Hilai deveria ter começado com isso, essa informação. Se ele soubesse disso antes, teria escolhido Eshua sem pensar duas vezes. Então o Prota agarra o dedo de Hilai, tentando ser o mais fofo possível. Ele tá tentando mostrar que ele quer ir pra Eshua, de todo jeito. Hilai então na hora fica encantado com tanta fofura. Então essa é a explicação do Prota tá indo pra Eshua. Basicamente ele tá trocando o palácio por uma vida no exército. Só que isso vai ajudá-lo a recuperar seu corpo antigo. Um corpo que ele acumulou e refinou bastante, mano. Mano, o suficiente pra lutar contra os deuses. E se ele conseguir recuperar, a classificação 10 não vai ser nada pra ele. Além disso, é a primeira vez que ele vê a luz de sobrevivência brilhar tão intensamente. Isso significa que seguir seu tio até Eshua vai beneficiá-lo muito. E pra quem ainda não conseguiu entender o que é a luz de sobrevivência é algo que o Prota adquiriu quando veio pra esse mundo. É tipo um guia de sobrevivência. A luz mostra pra ele aonde ele deve ir, ou melhor, quais são as melhores escolhas pra ele. Dentro da carruagem, um soldado pergunta pra Hilai por que as forças de invasão sagrada ainda estão atrás do jovem mestre. E o Prota também fica curioso. Ele quer saber por que ele é tão importante. E finalmente, o motivo é revelado. Os deuses fizeram uma profecia. O santo seria aceito como filho de um deles. Isso significa que ele seria o próximo papa. E a obra faz questão de explicar pra gente o que de fato é um papa. O papa é o clérigo mais forte, capaz de usar feitiços sagrados de nível 10. Ele é praticamente o rei de todos os clérigos e paladinos. Um ser absoluto, cujo poder rivaliza até mesmo com o imperador. E a casa Beret tem dado origem a esses papas por milhares de anos. Mas agora, como a posição do papa será ocupada por um santo, é até compreensível que eles estejam revoltados. Mas de repente, um barulho interrompe o momento. E lá, o líder pergunta o que está acontecendo. O carroceiro responde que eles chegaram no ducado, mas não estão podendo entrar. Um soldado então se aproxima, meio sem jeito, dizendo que eles não vão poder entrar. E até pede desculpa. E lá então desce da carruagem, perguntando se o homem não viu o emblema. Mas o motivo deles não poderem entrar é revelado. Aqueles não são soldados, são demônios. Agora faz sentido aquela batalha aleatória e o motivo do Prota estar no meio do mato, totalmente perdido. A obra mais uma vez nos mostra uma cena aleatória e depois volta no tempo para explicar ela. O demônio então diz que tem ordens de eliminar a criança, que herdou o sangue da santa. O Prota olha pela janela da carruagem um pouco confuso e pergunta que bobagem é essa. Ele proibiu o ataque ao território humano. Será que é culpa do novo rei demônio? Então um demônio grita. O rei esqueleto ordenou que todos os santos e santas sejam mortos. Sob o comando do rei esqueleto, o Lord Isaac, nós mataremos os santos. O Prota fica um pouco desconcertado e se pergunta como isso é possível. Ele tá bem ali e o pior é que ele não lembra de ter dado nenhuma ordem antes. O demônio então diz que se entregarem a criança, eles serão poupados. Mas no mesmo instante ele é queimado por um raio. E quem fez isso foi Hilai, que tá furioso, perguntando como ele ousa falar tanta besteira na frente dele. Ele então aponta a lâmina pros inimigos e declara: para proteger todas as pequenas coisas desse mundo, destruiremos todo o mal. Então todos os soldados se preparam contra os demônios. E Hilai provoca ainda por cima. Esse é o perverso rei demônio? Forçando seus subordinados à morte só para escapar dela? Os demônios então ficam furiosos e avançam. E enquanto a batalha se desenrola, um dos soldados carrega o Prota para longe, correndo em direção à floresta. O Prota fica confuso. O que diabos está acontecendo? Alguém está se passando por mim? O soldado coloca o Prota no meio de uma moita e cria uma barreira ao redor dele. E essa barreira é tão poderosa que nenhum demônio de alto nível poderia atravessá-la. Até o Prota ficou impressionado com essa barreira. E ele percebe que nada pode entrar, mas isso também significa que nada pode sair. Então, já que ele tá preso, ele precisa ativar a magia de sobrevivência. O Prota então fala: atenda ao meu chamado, você que ao mesmo tempo é mágico e vivo. Whisper, o observador. E então o Whisper aparece e diz que realmente pensou que nunca mais o veria. Aparentemente ele é um subordinado do Prota. O Prota então diz: realmente, já faz muito tempo. E o chama de Whisper. Nos é explicado que a magia de Whisper é a de detecção. E o Prota criou ele exatamente porque não conseguia fazer isso durante a luta. Mas de alguma forma o Whisper acabou criando consciência. Não era pra ele ser consciente, mas agora ele é o que é, então tudo bem. O Whisper elogia o Prota, dizendo que a sua maldade é extremamente grande, já que ele roubou, sem piedade, o corpo de um bebê. E o Whisper continua falando e girando, todo agitado pra todo lado. O Prota acha isso bem irritante e diz que já chega, então dá a ordem para que ele procure inimigos. O Whisper então inicia sua detecção, e seu raio da sua habilidade é de 100 metros. E dentro desse alcance, ele encontra 88 inimigos, e todos demoníacos. Apesar de não conseguirem ver o inimigo, o Whisper avisa que nenhum deles pode tocar no Prota. Eu acho que é pelo fato do Prota ser quem é. Eles são muitos.
e a Casa Eshua já está lutando contra eles. O Prota pensa que isso é loucura. 88 deles estão tentando iniciar uma guerra? Curiosamente, a detecção só identificou os demônios, mas não identificou os membros da Casa Eshua, não como inimigos. Bem, o Prota sabe que vai ser ruim se a segurança do local aumentar. E quando eu digo local, eu me refiro a todo o território. Vai se tornar bem difícil para ele recrutar os seus antigos subordinados. Então ele decide que precisa lidar com isso. Nem que tem que gastar toda a mana que ele acumulou até agora. Mas de repente, o Whisper detecta algo bem estranho. O número de inimigos começa a diminuir. Vai para 51, 31, 13. A Casa Eshua tá dizimando todos. E eu acho que o Prota nem sabe disso. E o pior é que no meio da luta, um dos soldados percebe algo se aproximando, mesmo com o número do inimigo caindo para 4. Os demônios então sorriem, dizendo que finalmente o camarada dele chegou. Eles até dizem pro recém-chegado para matar o santo. Enquanto isso, eles aceitam a sua morte e até gritam glória ao rei esqueleto, no momento em que uma espada atravessa eles. O Whisper então informa que não restam forças inimigas, mas detectou um Lich. A pergunta é aquele mesmo Lich do início da obra? O Lich então fala: vocês se atrevem a trocar no meu rei com essas mãos sujas? Paguem com suas vidas. O Prota só tá ali totalmente assustado e pensando: o que esse cara tá achando que tá fazendo? E essa é a caravana dele. Então os demônios atacaram exatamente onde ele tava, só que ele foi simplesmente jogado pra longe dentro de uma bolha. E é por isso que o Whisper não detectou os Eshua como inimigo. Mesmo o Whisper sendo invocado, a cena muda e foca no Lich, e nos é explicado que o Lich das Sombras desenvolveu um apego pelo Prota, exatamente por ter sido libertado no passado. O Lich então começa a gritar, mas os humanos não conseguem entender ele. O que ele tá dizendo? Mas de longe, o Prota percebe que o Lich o reconheceu como rei esqueleto, e até diz que ele teve coragem de chegar até ali, de o seguir. Mas a cena avança um pouco no futuro, nos mostrando a chegada do Prota na mansão dos Eshua. O mordomo então informa que o Prota não vai poder ficar na mansão principal, ele vai ter que ficar numa ala de anexo. Hilai então fica furioso, percebendo que eles estão enviando o Prota para um lugar amaldiçoado, conhecido até por ser mortal. O Prota só observa em silêncio, notando que aquilo apenas é uma briga de família, porque a ordem veio do 5º filho da família Eshua. Hilai então se pergunta o que seu irmão mais velho está aprontando de novo. O Prota também fica incomodado, já que ele poderia estar numa mansão e não na mansão de anexo. No entanto, o Whisper surge, mas só pro Prota, e diz pra ele que o núcleo de mana tá no anexo. Assim que eu vi isso, o Prota rapidamente muda de atitude, e agora ele quer ir pro anexo, mas Hilai diz que vai levar ele pro seu quarto. Hilai ele vai ler histórias pro Prota todo dia, mas o Prota meio que começa a berrar, querendo demonstrar que ele quer ir pro anexo. Mas então alguém aparece na frente de Hilai, dizendo: você aparece depois de tanto tempo e já tá desafiando seu irmão mais velho? E quem diz isso? O 5º filho da família Eshua, Goel Eshua. O Prota vendo isso só consegue perceber o quão esse cara é idiota. A cena então retorna pra onde a gente tava, mostrando os cavaleiros preparados pra enfrentar o Lich. O Prota fica um pouco incomodado com isso. O Prota então começa a berrar, dizendo que eles não devem tocar na sua comida, mas tudo que sai são sons de bebê. Um dos soldados até diz pro Prota que ele deve se acalmar, e logo logo vai estar tudo resolvido. Mas o Lich também tá escutando o Prota, só que ele tá entendendo tudo errado. Ele tá entendendo que o Prota finalmente o reconheceu. A razão da sua vida finalmente o reconheceu. Então, por conta desse sentimento de reconhecimento, o Lich simplesmente avança em direção ao Prota. Mas ele avança tão rápido que nem mesmo os exorcistas conseguem pará-lo. E assim que ele chega perto do Prota, o Prota dá a ordem, quebre a barreira. E por incrível que pareça, mesmo sendo com som de bebê, o Lich o entendeu e quebra a barreira. Todo mundo se desespera, achando que o Lich vai matar ele. Mas o Prota pega na mão do Lich. O engraçado é, a barreira não era de alto nível e nenhum demônio de alto nível ia conseguir atravessar? Como é que o Lich quebrou? Mas o Prota chega pro Lich e diz: bom trabalho. Mas agora, para com essa bagunça e descanse. Então, o Lich fica sem entender e o Prota começa a transformar ele. Ele se pergunta o porquê o mestre faz isso. E em questão de segundos, o Lich foi totemizado. Hilai fica visivelmente empolgado ao ver essa cena. O Prota totemizou um demônio em questão de segundos. Aquilo era incrível para ele. Um soldado também fica encantado com isso. Ele estava convencido de que o Prota só podia ser santo. Isso por conta da quantidade de energia sagrada que o Prota acabou de usar. No entanto, mesmo com a surpresa, Hilai observa a cena com um olhar mais crítico. Ele notou que, embora aquilo seja realmente energia sagrada, ele não conseguiu sentir de fato a energia sagrada vindo do Prota. Hilai então começa a refletir sobre o que acabou de testemunhar. A criatura foi direto de encontro com o Prota, como se reconhecesse a sua existência como uma ameaça direta a ele. Enquanto isso, o soldado não conseguia conter a sua animação. Ele estava abraçando o Prota, convencido de que realmente ele só podia ser o santo. Mesmo analisando, Hilai percebe: de fato, o Prota tem que ser um santo. Por mais que ele não seja um santo, ele tem que ser uma criança muito
muito especial, mas algo dá raiva a ele, o enche de ódio. Ele pergunta a si mesmo, por que essa criança tinha que vir logo como um homem? E R'lyeh não tá com raiva do Prota em si, mas sim de uma maldição que o Rei Esqueleto lançou sobre a família Eyshua. Mas antes que R'lyeh pudesse concluir e contar pra gente qual maldição é essa, ele é interrompido por alguém. Um soldado gritou: eu decidi, como comandante dos Cavaleiros Azuis, eu vou proteger o jovem mestre Izak, pois ele é o futuro da família Eyshua. E por incrível que pareça, essas palavras reacendem a determinação de R'lyeh. Ele percebe que tem sido um tolo por temer tanto a maldição do Rei Esqueleto. Izak era um Eyshua e carregava esse nome. R'lyeh então pega Izak no braço e com um sorriso genuíno ele fala: vamos pra casa. Mas antes disso, ele levanta o Prota, apontando-o para o céu. Posso até dizer que ele tá empolgado com o potencial do Prota. Ele até diz que vai tornar o Prota um paladino. Ele não tá conseguindo perceber a angústia do Prota. Ele já tá angustiado por saber que tem uma maldição. E R'lyeh nem completa dizendo que maldição é essa. E pra terminar o combo, R'lyeh diz: mesmo que você esteja fadado a ter uma vida curta, eu darei um jeito de salvá-lo. Prota agora endoida de vez. Mas antes que o Prota surte, a cena muda. Então vamos à majestosa mansão Khal Eyshua. O Prota fica impressionado com a grandiosidade da mansão. A mansão é cheia de ornamentos muito caros. Ele não conseguia deixar de pensar como esses malditos Eyshuas viviam tão confortavelmente, enquanto a raça demoníaca passava fome. O Prota se lembra bem da dificuldade que passou para alimentar o seu povo. Então, finalmente a carruagem para, e o Prota repara, junto com o Wizard, a quantidade de mana que tem ali. E não é só mana, é o núcleo de mana. Quantos demônios eles precisaram matar para fazer isso? Então, finalmente, eles descem da carruagem. Bom, essa parte da história a gente já viu antes, então a cena simplesmente pula pra disputa entre R'lyeh e Goel. Eu achei que essa briga já tinha acabado e o R'lyeh ia entrar de boa, mas não, ainda não terminou. O Goel ordena que R'lyeh solte a criança, para que ele mande diretamente pra casa de anexo. O sétimo filho fica indignado e pergunta se ele tá brincando. Essa criança é da linhagem direta da casa Eyshua e ele quer mandar ela pra casa de anexo, um lugar que é usado pra banimento? Gael não volta atrás, ele tá disposto a fazer isso. Mas o sétimo filho não gosta da ideia. Ele diz que isso não vai rolar e que ele vai levar a criança pro quarto dele. E lá ele vai poder ler livros pra ele. E o livro é simplesmente o exorcismo do Rei Esqueleto. Livro bem básico pra uma criança, claro. E o Prota, na verdade, ele quer ir pra sala de anexo. Ele quer o núcleo que tá lá. Então Goel toca na sua bochecha, dizendo: você é mais sujo do que o Rei Esqueleto. O Prota encara o Goel e só consegue pensar: você é um clérigo ou é um vigarista? R'lyeh também não se intimida com essas palavras. Ele sabe bem o motivo de Goel tá querendo levar o Prota pra lá. Ele tá tentando julgá-lo como uma criança amaldiçoada e tirá-lo da corrida de sucessão. O Goel diz que nem precisa disso. Ele diz que ficou sabendo que os demônios apareceram pra capturá-lo. Então isso significa que ele já tá até amaldiçoado. Os soldados até tentam defender Izak, dizendo que não foi isso. O jovem mestre Izak até selou um demônio. E eles insistem, dizendo que o fato do demônio ter mirado nele só mostra o quão importante ele é, fora que ele tem poder sagrado. Goel debocha, dizendo que isso é emocionante, todos protegendo esse lixo nojento. Então ele desafia Izak e diz: se essa criança realmente é um santo, então ele deve provar, ele deve mostrar suas habilidades. O Whisper cochicha bem no ouvido do Prota, dizendo que ele deve mostrar suas habilidades. Que tal invocar um meteoro e jogar em cima dele? O Prota se irrita, obviamente, com isso e manda o Whisper calar a boca. Goel, ao contrário, só continua provocando, dizendo que se realmente ele for um santo, ele deve reviver a árvore sagrada. Ela morreu depois de ser corrompida pela essência dos demônios. Se ele for digno de ser um santo, ele será capaz de fazer o que ninguém conseguiu fazer, que é reviver essa bendita dessa árvore. O sétimo filho fica indignado e o Prota só consegue pensar na Melissa. Como é que ela conseguiu dar origem a esses filhos? O filho mais velho desapareceu e o quinto filho é um idiota completo. Mas algo chama sua atenção e ele se pergunta o que é aquilo. O Whisper pergunta o quê? O Prota então o garra e pergunta: você não tá vendo? E o manda pegar. E então, simplesmente do nada, a árvore morta há centenas de anos agora tá repleta com vida. Todos ficam boquiabertos e Goel recua, incrédulo com aquilo. Nada funcionou nessa árvore, nem raças sagradas, nem purificação, nada. Como aquela criança fez isso? E na verdade o que aconteceu foi que o Prota viu resíduos de demônio na raiz da árvore. Então ele só mandou o Whisper pegar, traduzindo, engolir. Os soldados comemoram, dizendo que o jovem mestre Izak é realmente incrível e só pode ter sido ele. Além do mais, quem mais faria aquilo? Mas Goel não aceita e não acredita, dizendo que ele só pode ter conseguido com ajuda. E se realmente de fato foi ele? Ninguém da casa conseguiu, então quem é essa criança para conseguir fazer isso? Bem, enquanto Gael questiona a identidade do Prota, os soldados continuam comemorando. Eles jogam o Prota pro alto e continuam exclamando: como esperado do jovem Izak, primeiro um exorcismo, agora uma purificação? Goel não tá nada satisfeito com isso.
Ele tá se contorcendo de raiva. Ele pensa, o 7º filho só pode ter sido coisa dele. Hilai, ao contrário, fica incrédulo, pensando que ele só pode estar de sacanagem. Goel então perde o controle e avança pra cima de Hilai, o rosto todo distorcido de tanto ódio. Ele tá acusando Hilai de obter o poder da santa. Ao redor, obviamente, ficam chocados com aquilo. Que tipo de perversidade é essa? Esse cara simplesmente não se toca, rapaziada. Primeiro uma criança, agora ele vai pra cima de um irmão? Hilai então pergunta o que ele tá falando. Como ele poderia encontrar a santa se ela tá desaparecida? O Prota só consegue pensar, ei, Melissa, agora é hora de voltar da caça do demônio. Você precisa educar seus parentes. Um pensamento do Prota o intriga, e me intriga também. Esse tal irmão mais velho não se parece com a Melissa. Enquanto isso, Hilai é praticamente igual a ela. A imagem dela, na verdade. Só que com roupas masculinas. Mesmo não sendo o filho direto dela, né? Mas esse outro, ele parece muito até com o Papa. Mas a cena volta pra Goel. Ele ainda tá fora de si e tá gritando, ignorando todo mundo. Eu não vou deixar esse lixo se tornar um candidato a santo. E como você pode estar apoiando isso, sabendo que a casa já tem um candidato? Então tá explicado o motivo dele tá puto com o Prota. Mas infelizmente, provavelmente ele vai perder pro Prota. Porque se ele tá sendo apoiado por um cara tão burro assim, o seu fracasso já tá definido. O Hilai finalmente responde, dizendo que ele é nosso sobrinho, filho do irmão mais velho deles. Então ele também tem direito a herdar essa casa. O El só ri, sarcasticamente, dizendo que direito? O irmão que você defende é só um desertor, que fugiu quando a casa tava em perigo. E o Prota então entende o porquê eles estão tratando ele desse jeito, como um bastardo. O 5º filho então diz, como vamos ter certeza que essa criança é mesmo filho do nosso irmão? Mas antes que ele continuasse, ele recebe um socão no rosto. Finalmente alguém tá batendo nesse otário. Ele achou mesmo que ia ficar falando toda essa merda e ia sair ileso? Hilai continua batendo, mas os soldados começam a tentar segurá-lo. Mas vendo isso tudo, ainda assim, o Prota pensa com malícia, pensando que ele vai destruir tudo. A casa daquela maldita mulher vai cair em ruínas. O Reaper então debocha dele, dizendo, e não só isso, como lembrando ele também, porque se a casa cair, ele cai junto. O Prota só se esqueceu desse pequeno detalhe. A cena então muda pra mansão. Aparentemente tudo já tá mais calmo. O Prota tá em cima de uma mesa, meio que irritado, pensando, esses desgraçados estão me tratando como objeto. Diante dos membros da família, alguém diz, qual utilidade esse pirralho tem pra gente? Outro fala, com o mesmo desprezo, quando pegamos aquela garota humilde e a treinamos pra ser santa, a gente nunca imaginou que ela ia dar uma cria tão inútil. Ela não tem direito de ser chamada de santa. Aparentemente, a mulher que tá no comando pergunta. A família Branch disse que ia cuidar da criança. Então, por que trouxeram ele aqui? E a mulher, cheia de autoridade, é a segunda esposa do chefe da família Eshua, Hilai Eshua. Ela é a atual chefe da casa em exercício, Rena Eshua. Goel então vem e bate na mesa, perguntando por que Hilai ainda não respondeu. A mãe está perguntando. Hilai entende que é ela quem tá no comando, pelo menos até seu pai voltar. Mas Hilai então fica de pé e comenta que Isaac conseguiu remover a mana que estava entranhada na raiz da árvore divina. O comentário é seguido de um silêncio perplexo, enquanto todos na sala se perguntam como isso é possível. Alguns até tinham conhecimento de que a árvore divina tinha mana na raiz, mas como uma criança recém-nascida poderia ter feito algo tão grande? Todos ali na sala compreendem que o exorcismo utilizado para salvar aquela árvore não deve ter sido nada fácil. Bem, a situação tá parecendo cada vez mais confusa, mas Goel, no entanto, parece não acreditar em nada. Ele até grita, cheio de raiva, dizendo que é impossível, não é possível que um pedaço de carne, como o Prota, tenha feito algo tão grande. Ele não consegue entender que um bebê que mal foi alimentado com leite foi capaz de realizar em poucos instantes algo que ninguém conseguiu. Então Goel bate forte na mesa, tentando reafirmar sua posição, perguntando como isso é possível. Fora que, se essa história se espalhar, a casa Eshua vai sair como alvo de zombaria para todo mundo. Hilai claramente rebate isso. Então ele diz, estimados anciãos, por favor, ouçam as minhas palavras. Essa criança um dia pode se tornar um santo, e quem sabe até mesmo um papa. O Prota observa tudo isso e pensa, Hilai, você tá indo bem, isso aí, continua me defendendo. Mas Hilai não para por aí, ele solta mais uma, dizendo que um dia essa criança pode até mesmo matar o rei esqueleto. Aí o Prota fica preocupado, já achou que ele deu uma exagerada, não tem pra que matar, não tem, deixa o rei esqueleto lá, traduzindo, deixa eu aqui quietinho. A mulher em comando observa tudo isso, e ela até comenta, Hilai, você tá cavando a sua própria cova, mas se você tem tanta certeza de que ele pode ser um santo, a gente pode testar o garoto. Então ela diz que vai solicitar o uso do tesouro de artefatos sagrados. Assim, ela vai testar Isaac. A cena então muda abruptamente. Agora a câmera nos leva a noroeste do Império Sagrado, na Floresta Negra, onde monstros estão sendo exorcizados. Um soldado então se aproxima
aproxima de um homem, e esse homem, obviamente, questiona se há algo de errado. O soldado então informa que a vice-chefe solicitou a permissão para usar o tesouro de artefatos. O homem então menciona que já havia dito que a visão sagrada não era para ser acessada. No entanto, o soldado continua, informando que a vice-chefe não está requisitando a visão sagrada. Ela quer usar o cofre para testar se o menino realmente é um santo. O homem fica um pouco impressionado e se vira. Como assim tem um santo na minha casa? Então esse homem finalmente é apresentado formalmente. Ele é o chefe da casa Eshua, Eli Eshua. Eli então nega qualquer movimentação e diz que não é pra fazer nada e nem se envolver nessa história. Mas outra pessoa aparece e pergunta se a gente tá falando de Isaac. Sim, minha senhora, a gente tá falando dele. A senhora conhece? Aparentemente sim, porque ela tá comentando que ele salvou a árvore divina. Ela até diz que Isaac pode ser um broto bastante promissor. E quem tá falando isso é a matriarca da família Eshua, a Melissa. Finalmente a doida apareceu. Pessoal, só pra contextualizar aqui pra vocês, tá? Eu não sei quem é parente de quem aqui muito bem nessa obra. Juro pra vocês que eu tô tentando, mas eu não entendi. Eu sei que o Proto é filho da Melissa e pronto. Ah, e que os outros são tios dele. Agora, quem é tio dele de verdade, só sei que é o Hilai. O resto eu não sei quem é não. Se vocês não entenderam, sinto muito. Eu também não consigo entender pra explicar. Mas vocês vão dar um jeito, vocês são inteligentes, eu tenho certeza. Bem, vamos voltar que já tá na hora, né? A Melissa percebe que essa disputa pode ficar longa demais. E ela simplesmente quer dar um basta nisso. Então, ela propõe algo ousado. E se a gente abrir o cofre e jogar todos os candidatos a santo lá dentro? O soldado fica visivelmente assustado com essa sugestão, mas esse medo profundo que ele sente é por um motivo. Ele teme que o filho de outra família consiga trazer a sua maior conquista dentro do cofre. Por outro lado, a Melissa parece totalmente despreocupada, pois nem mesmo os maiores santos da história conseguiram trazer ele. Qual é a probabilidade de uma criança de fato trazer? E na verdade, isso poderia ser até vantajoso para eles. Seria uma oportunidade final de encontrar o Rei Esqueleto. De fato, a ideia é bem tentadora. Caso alguém conseguisse sair de lá com um artefato, ele deveria até ser recompensado por isso. Então a Melissa realmente toma essa decisão e ela ordena: espalhem a notícia. Quem trouxer de volta o maior artefato receberá a recompensa que nem o Papa pode oferecer. E não apenas isso, a pessoa também receberá a herança da santa, transmitida por gerações da família Eshua. Além disso tudo, a própria santa vai ensinar as técnicas secretas. Então é isso, rapaziada. O plano é simples. Pega todo mundo, joga dentro do cofre. Quem sair com o artefato e vivo, ganha. Olha que simplicidade. A época medieval é muito encantadora. É tudo bem simples de resolver. A gente mata todo mundo, quem sobreviver, ganhou. Mas afinal, o que são esses artefatos e o que é esse cofre? Simplesmente do nada, alguém começa a explicar pra gente. O cofre é um local antigo e bem perigoso, onde os artefatos sagrados e técnicas secretas foram armazenados por milhares de anos. A santa sempre foi encarregada de guardá-lo, e a casa Eshua se tornou-se sua proprietária legítima. Bem, o cofre tem regras. Somente crianças com menos de 10 anos podem entrar lá. Fora isso, o cofre era usado para realizar rituais de primeiro aniversário dos candidatos a santo. No entanto, o cofre era extremamente perigoso, até mesmo para os candidatos a santo. Muitos morreram ao tentar superar seus desafios. Após anos de mortes e perdas, o cofre foi selado para sempre. Bom, e vocês não vão acreditar em quem tá contando isso pra gente. Sim, rapaziada, é o Whisper. É o curioso do Whisper. Ele até na hora questiona o Prota, perguntando se ele vai ser capaz de realmente entrar lá dentro e sair com segurança. O Prota até questiona ele, perguntando por que ele tá dando uma de narrador de história. Pois é, Whisper, essa função é minha. Vamos delimitar nossos papéis. Você fica com a parte de personagem e eu como narrador, fechou? Apesar de tudo, o Prota tá bem animado com isso, porque ele ficou sabendo que dentro do cofre é aonde tá o corpo do Rei Esqueleto. Mas então alguém o pega bem de surpresa e vemos que é o capitão. O capitão avisa ele que a matriarca abriu o tesouro para todos os candidatos a santo. Os filhos das 5 grandes famílias terão que ir lá. E ele acrescenta que até mesmo a casa daquele Papa desprezível vai estar lá. Rapaziada, eu tenho pra mim que o Papa, como ele ainda não apareceu, eu acho que é o cardeal. Eu não entendo muito de religião, não sei muito bem como é que funciona, mas eu acho realmente que o Papa é o cardeal, aquele vilão lá do início. Eu posso estar levemente errado, mas eu acho que é isso, porque até agora a gente não viu o Papa. O Prota, ao contrário, pensa que isso é perfeito. Com tantos participantes, a atenção será bem dividida. E isso vai dar a oportunidade perfeita para ele recuperar o seu corpo. No entanto, o capitão alerta. Ele pede para que Isaac tenha cuidado quando entrar no cofre. Demônios capturados durante a guerra guardam o tesouro. E lá então aparece do nada e pega o Prota no ar. E ele explica que realmente, lá dentro tem demônios de nível 8. O Prota fica surpreso, ele acreditava que lá só tinha demônio de nível 6. E ele só consegue lidar com demônios de nível 6. Mas o capitão até acrescenta, dizendo que fora isso, também há dragões. E dragões de nível 9. O Prota fica em choque e só consegue pensar: um dragão, um dragão, um dragão. Até o Whisper, que geralmente é calmo, fica assustado. A casa Eshua é completamente insana
insana? Por que eles colocaram um dragão num lugar onde eles fazem ritual? E pior, rituais com bebês. O Prota se lembra que dragões são perigosos de uma maneira totalmente diferente. E o pior é que o Prota costumava com frequência enganar dragões. E enganar de um jeito ruim, tá, rapaziada? O Whisper questiona: quantos você enganou, cara? E o Prota pensa: uns 70. O Whisper fica em choque, desacreditado, porque ele lembra que até um ancião dragão caiu nos golpes do Prota. E ele até pensa que talvez esteja na hora dele trocar de líder. O Prota, que escuta isso, fala: eu tô escutando, seu filho do uma. Apesar do medo dos dois, o Prota não tem escolha. O cofre tá cheio de demônios de nível 8 e 9, mas o ruim é que ele só consegue lidar com demônios de nível 6. Então ele tem que arrumar algum jeito de superá-los. Então não tem jeito. O Prota vai ter que entrar no sigilo, na mansão de anexo, onde estão armazenados todos os espólios de guerra da Casa Eshua. E lá ele vai conseguir roubar todos os núcleos de mana. Eu tô pra ver a vida do Prota ficar cada vez mais fácil, mas tá difícil. Cada vez piora mais. Após o plano formado, vemos o Prota em frente à porta do seu quarto. Ele já tá com um livro na mão. E o pior, ele tá pálido. E agora a gente entende o motivo. Ele tá lendo o livro das artes sagradas. As 10 maneiras de derrotar o Rei Esqueleto. Bem, o Prota quer aprender as artes sagradas, mas ninguém o ensina. Ele até cogita usar o controle da mente pra ver se consegue pegar alguém pra ensinar. Mas o Whisper o alerta que usar mana numa família de clero é bem complicado. Só se ele quiser ser acusado de demônio ou destruir toda a família. O Prota reluta, mas ele volta a atenção pro livro. Entretanto, ele não entende nada da teoria. E o livro deixa ele um pouco cansado. Então, do nada, alguém o pega. E é Hilai. Hilai percebe o cansaço do Prota e o coloca no berço, enquanto o capitão tá vendo o livro que ele tava lendo. Hilai então estende a mão e ativa a recuperação, uma arte sagrada. Os olhos do Prota brilham de tanto ânimo. Ele quer aprender, e mais na verdade. Principalmente as artes de ataque. Então ele começa a tentar sair do berço, mas o Whisper o interrompe. Ele diz: fica quieto, a gente precisa ir no anexo mais tarde, e eles não podem ficar aqui até tarde. O Prota então concorda e se lembra que realmente ele tem que ir pro anexo. Então ele se deita e finge que tá dormindo. Mas nem ele, nem o Whisper acredita que isso realmente vai dar certo. O pior é que dá certo. Eles caem nessa e dizem até que o Prota é muito fofo dormindo e dorme bem rápido. Então eles falam que vão se retirar, porque já tá bem tarde, e junto vão levar o Totem, que é bem perigoso pra estar no quarto de um bebê. O Prota, vendo isso, fica frustrado. Ele queria reanimar o Totem, ou minimamente extrair a energia e a mana de lá. Ele até chora por isso, porque aquilo ali seria a comida dele. Então, após eles saírem, o Prota começa a tentar descer do berço. O Whisper pergunta: você vai rastejando daqui até lá? A gente só vai chegar lá amanhã. O Prota fala que tem algo em mente, manda ele abrir a porta. O Whisper concorda, mas chegando lá, ele vê que a porta tá trancada. O tio do Prota, o Hilai, trancou a porta. E o pior é que só dá pra abrir do lado de fora. Não só isso, como também tem uma magia sagrada protegendo ela. O Prota se irrita com isso e começa a bater na porta. E de tanto bater, alguém abre. Um menino. Então ele nos é apresentado. Ele é Shuri Eshua, filho de Goel. E ele é um candidato a santo da família Eshua. Shuri continua entrando no quarto e se perguntando se aquele ali é o seu rival. Ele terá que competir contra um bebê? Shuri, como seu pai, também não acredita que aquela criança conseguiu fazer aquilo. Conseguiu curar a árvore. E pior, totemizar um demônio. Nem ele, que é um gênio, conseguiu fazer isso. O garoto então começa a ativar uma magia na sua mão. Aparentemente ele quer deitar o Prota na porrada, mesmo sendo um bebê. Ele não quer um rival a candidato a santo. Mas antes que ele pudesse concluir o ataque, o Prota pega um brinquedo e lança contra ele. E acerta bem na sua cara. O Prota, ao invés de ter medo, ele observa tudo com bastante gosto. E até sorri um pouco. Ele pensa: encontrei minha carona. O menino, por sua vez, começa a lacrimejar e nem consegue segurar o choro. O Prota, pegando o boneco que lançou, começa a dizer que ele viu o garoto reunindo mana pra atacá-lo. Então, por isso, ele merece uma surra e começa a espancar o garoto por todos os lados. O garoto, pra se defender, começa a ativar um escudo. Escudo esse que lança o brinquedo pra longe. O Prota fica impressionado com aquilo e gostou até de ver. O menino vê a surpresa do Prota e até tenta se vangloriar com isso, dizendo que é a única pessoa da sua idade que consegue usar essa defesa. Pelo menos ela no nível 3. Ele então fala pro Prota pra que não fique surpreso e começa a invocar uma magia nas suas mãos. E é uma magia sagrada de nível 3, a luz sagrada. O Prota fica impressionado com aquilo, ele consegue fazer duas de uma vez só. E o menino então lança a bola de energia contra o Prota. Só que o Prota ativou um escudo, o mesmo que o menino, só que dessa vez bem maior. O menino fica incrédulo com aquilo e pergunta que tipo de arte de defesa é aquela. O Prota então começa a copiar o garoto e invocar bolas de energia. E ele faz várias luzes sagradas, tanto que o garoto fica morrendo de medo. O garoto então entra em desespero e começa a gritar pro Prota não fazer isso. Só que o Prota lança todas as bolas na sua direção. O Whisper até gosta, mas fica um pouco preocupado. Não é errado matar um membro direto da família? O Prota diz então que, como assim, matá-lo? Nenhuma bola atingiu o garoto. O garoto então olha pro Prota e grita: Você nem conseguiu me acertar. Não me assuste assim,
assim, seu inútil? O garoto, então enfurecido, avança pra cima do Prota. Antes que ele pudesse chegar até o Prota, uma sombra sinistra aparece. A aura ao redor é pesada e muito sombria. A voz que aparece é ameaçadora e ela diz: como você ousa atacar o meu rei? Aparentemente, o Prota liberou o demônio totemizado, que inclusive quem trouxe pra lá foi o próprio garoto. O Prota então sobe na criatura e pergunta pro menino o que ele vai fazer agora. E pra piorar, ainda termina dizendo: me carregue, seu desgraçado. O menino é claro que não vai entender nada, porque o Prota tá falando tudo na linguagem do bebê, mas o demônio tá entendendo tudo e vai passar pro moleque.